Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, às vezes eu desanimo de produzir certos conteúdos para vocês, né? Conteúdos específicos, né? Por conta daquela questão do time, né? Talvez eu vá falar algo agora, né? Cujo o tema em evidência já passou alguns dias atrás. E é tanta coisa acontecendo que qualquer situação que mereça, né, algum tipo de destaque, algum tipo de observação, algum tipo de atenção que gere um conteúdo aqui no meu canal, né, tem que ser produzido ali, gravado rapidamente, né, para aproveitar o momento, ganhar um pouco mais de repercussão contra a censura do YouTube. Né, caso contrário, eu fico atrasado. E quando eu fico atrasado, eu acabo desanimando, né, de falar sobre aquilo. Mas tem coisa que me incomoda, galera. Me incomoda, sabe, ao ponto de eu me cobrar a fazer aquele vídeo. Tenho alguns débitos com vocês de certos conteúdos, mas são conteúdos que não exigem, né, o time. Lógico que tem momentos que o assunto entra em pauta e é legal abordar nessa hora, mas são conteúdos importantes. Esse aqui, a meu ver, se você gosta de política, estratégia política, o comportamento, né, político hoje do Brasil, é bom para você entender basicamente o que está acontecendo. É uma opinião particular minha, uma observação minha, que eu vou passar aqui para vocês. É a respeito dos últimos protestos contra o governo Bolsonaro. Mas antes de falar desses últimos protestos, né, o último agora foi no dia 2 de outubro, né, um grande protesto de esquerda, né, contra o governo Bolsonaro. Não vou classificar de esquerda, vou classificar de oposição contra o governo Bolsonaro, a galera pedindo impeachment, fora Bolsonaro, muita gente na rua. Foi interessante, né, e é assim que tem que ser. O ativismo político da massa, né, principalmente da massa antifascista, essa massa anti-gado, né, então é interessante. Mas eu vou voltar um pouco, né, vou falar sobre o protesto primeiro, né, do dia 7 de setembro, né, um protesto em favor, em favor do Bolsonaro, né, a galera pedindo golpe, né, para colocar o Bolsonaro no poder. É ridículo, né, cara? Os caras aproveitando seus direitos democráticos, né, de liberdade de expressão, né, e protesto para pedir, né, ditadura no poder, né, e querendo promover um novo ditador que já está no poder. Não dá nem para entender essa galera. Ocorre que foi um fracasso, né? Não assim a quantidade de pessoas, né, ou a pauta que eles estavam abordando ali. A galera foi em massa pedir golpe. E o presidente sorrindo, declarando ao público, é isso mesmo, vamos lá, vamos invadir, vou tirar aqueles ministros, Alexandre de Moraes não sei o quê, que eu sou isso, vamos lá. Não teve golpe nenhum. A gente já imaginava isso. O Bolsonaro é um bundão, é um covarde, é burro demais para promover um golpe. Toda a sua inteligência é voltada para crimes, né, e tentar sair impune deles. E ele entende que dar um golpe e ficar como ditador no poder, né, é a única saída para não ir para a cadeia, nem ele nem os filhos dele. Ponto. Não tem nada de projeto nacionalista, patriotismo, não tem nada disso. São os idiotas do gado verde e amarelo que acreditam nisso ainda. Esse protesto do Bolsonaro no dia 7 foi um fracasso. É um ato antidemocrático, já é um crime de responsabilidade do presidente. Mas foi um fracasso porque não teve golpe. Na verdade, foi o contrário. Além de não ter o golpe, teve o bundão. Mais uma vez se mostrando o bundão que é, né, acovardado diante de um ministro do STF. Chegou ao ponto de pedir para o ex-presidente Temer, um golpista profissional, né, da última geração, né, a escrever uma carta, né, praticamente pedindo perdão, explicando por que não vai dar golpe, que não é bem isso, que ele foi mal interpretado, né, chorando e pedindo para o Alexandre de Moraes atender uma ligação dele, pedindo desculpas, né, me perdoa. Ocorre, galera, que quando você vê um desse, né, acovardado a esse ponto, como é o Bolsonaro, você tem que aproveitar, você tem que avançar contra ele. É uma excelente oportunidade. Ele está acuado. E se você deixar um monstro, né, covarde como esse acuado e não fizer nada, né, ele se sente seguro o suficiente para continuar, né, se não pedindo golpe, mas com outras invenções aí que favoreçam o seu discurso de um líder da direita, né, dos conservadores, né, patriotas. E aí ele vem, né, sei lá, com a nova cloroquina, vem, sei lá, falar das ONGs que invadiram a Amazônia, vai falar de nióbio, sei lá, ele inventa algum vilão, inventa alguma solução. Então tem que atacar.
deu a bunda lá pro ministro do Alexandre de Moraes lá, né, recuou, tem que atacar. Até o gado ficou em choque com o que ele fez. Foram para as ruas, se rebelaram, né, como fascistas pedindo golpe e depois ficaram na mão chupando o dedo. Né, olha os caminhoneiros aí, pelo menos o Zé Trovão, né, fugitivo do país, né, e o diesel aumentando até agora, e ele não fala nada. Ocorre que logo após o dia 7 de setembro, né, uma oposição ao Bolsonaro, né, eu já vou falar da origem dessa oposição, uma oposição ao Bolsonaro organizou um protesto contra o Bolsonaro. É curioso que a galera que protesta a favor do Bolsonaro pede golpe, ditadura militar, né, pede o fim da democracia, pede o fim de direitos, pede AI-5, censura. E a galera que é oposição ao Bolsonaro tem um discurso fácil. A gente é contra essa merda que vocês estão pedindo aí. É basicamente isso. Né? A gente é a favor da democracia, a gente é contra a fome, a gente é contra a ditadura, a gente é contra os corruptos no poder. Né? É fácil, né, ser contra o Bolsonaro hoje. Qualquer coisa boa é contra o Bolsonaro, porque os caras só desejam ruim. Correto? Então surgiu um movimento, né, contra o Bolsonaro, que foi organizado para o dia 12 de setembro, logo após o dia 7 de setembro. Lembrando que o 7 de setembro, né, foi muito bem organizado, financiado, né, mobilizado, né, com força e investimento pelo próprio governo. Então foram meses, né, organizando a galera, fretando ônibus, pagando, né, a massa para ir lá, né, ficar acampada, levar suas faixas, pedindo ditadura, golpe e tal. Né? Lembra que teve vídeo com gente chorando, pedindo pelo Bolsonaro, comemorando até, né, uma fake news que ele teria decretado estado de sítio. Foi ridículo, ridículo. Né? Mas foi bem organizado, bem financiado também. Então tinha muita gente. Esse protesto do dia 12 de setembro não houve tempo hábil para se organizar, né, de maneira produtiva, positiva, né, para fazer um movimento grande contra o Bolsonaro. E eles só tentaram aproveitar, né, a onda. Né, já que o Bolsonaro recuou no golpe, deu uma de bundão, vamos avançar sobre ele. Quem estava organizando esse movimento eram algumas lideranças e alguns partidos políticos, né, com movimentos sociais, né, contrários ao Bolsonaro, né, mas muitos deles, né, têm origem, acho, com base no oportunismo e na hipocrisia. Né, você viu muita gente do MBL, do movimento Vem Pra Rua, até do Partido Novo, que apoiaram o Bolsonaro chegar ao poder, né, agora se colocando como oposição. Como eu disse, são hipócritas, porque eles ajudaram a fazer essa merda que tá aí hoje, e oportunistas. Eles estão vendo o barco afundando, agora eu me jogo e fico daqui de fora falando, ó, o barco afundou, vamos lá tentar salvar. É mais ou menos isso. Então o cara vem aqui para dar de liderança contra o Bolsonaro, Kim Kataguiri, né, Mamãe Falei, né, ou alguém do Partido Novo. Cara, tudo um bando de culpado, né, um monte de gente que tem, né, responsabilidade no que está acontecendo hoje. Não teria que ter, né, nenhum tipo de moral para organizar movimento contra o Bolsonaro, mas é um direito deles, estamos em uma democracia. E a parte da resistência legítima contra os fascistas, contra os bolsonaristas, contra esse governo de direita, né, a esquerda mais legítima mesmo, eles têm que combater o Bolsonaro. E o Bolsonaro usa de todas as armas, né, para se manter no poder. Então a gente tem que combater o Bolsonaro. Se a gente simplesmente ignorar aquela galera que ajudou a apoiar o Bolsonaro e agora é contra ele, a gente ignorar eles, se você chegar numa eleição e tiver Bolsonaro, né, e esquerda, em quem vocês acham que o MBL vai votar? O Novo? Né, a galera da direita enrustida neoliberal? Qualquer um de direita, menos a esquerda, que odeia eles. Então a gente tem que usar esses caras, infelizmente. Dá pra usar, dá pra mastigar e depois defecar esses caras. A gente não vai se esquecer da culpa deles, das responsabilidades deles. Eles podem muito bem ser usados para derrubar o Bolsonaro e depois a gente derruba eles também nas próximas eleições. É só não votar nesses caras. Aproveita o movimento deles, a capacidade de mobilização popular que eles têm lá uns seguidores fiéis, um gado deles próprios. Usa essa galera para derrubar o Bolsonaro e depois a gente descarta eles todos, junto com o Bolsonaro. Afunda todo mundo junto. Quando o barco estiver afundando, a gente amarra a âncora no pé desses caras e joga eles junto com o barco. Entendeu? É uma oportunidade, né, que a gente tem que estudar, tem que considerar. Ocorreu que esse protesto do dia 12 de setembro ele foi boicotado.
Não tinha lá todo o movimento de esquerda, toda a resistência contra o governo Bolsonaro, principalmente porque alguns partidos de esquerda não quiseram participar. O PT do Lula, né, que é o primeiro nas pesquisas contra o Bolsonaro, não quis participar desse movimento do dia 12 de setembro. E pior ainda, além de não participar desse protesto, né, acabar enfraquecendo o movimento de massa, eles sabotaram da forma possível, né, que tivesse sucesso esse movimento contra o Bolsonaro. Fizeram a pior sabotagem possível. Usaram toda a sua rede de influenciadores de massa, com vários jornalistas, vários digital influencers, várias lideranças, para sabotar e atacar o protesto do dia 12 de setembro. E ainda pressionaram partidos políticos que ficam em órbita ali do PT, que estão sob o controle do PT, a esses partidos políticos, como o PSOL, por exemplo, a não participar desse movimento do dia 12 de setembro. Um comportamento tipicamente fascista do PT, que se entende como o único partido de esquerda. E qualquer outra coisa de esquerda tem que estar em órbita deles, senão não vale, senão não é legítimo. Então é um comportamento fascista, centralizar o poder, centralizar os movimentos políticos na própria liderança do PT. O protesto acabou fracassando, galera, porque não houve toda aquela mobilização de massa para fazer algum tipo de influência sobre os políticos para pensar em um impeachment, para derrubar o Bolsonaro ou alguma coisa do tipo. Lógico, eu entendo que esse comportamento do PT em sabotar o protesto de 12 de setembro não foi uma questão de lógica política. A argumentação deles já estava pronta. O PT disse que não ia participar de um movimento que estivessem na liderança gente do MBL, do Partido Novo, ou do movimento Vem Pra Rua, gente que ajudou a eleger o Bolsonaro. É muita hipocrisia do PT, que era oposição ao Bolsonaro, agora ajudar a inflar o movimento liderado por gente que apoiou o próprio Bolsonaro. Não faz sentido, é muita hipocrisia. Curioso, galera, que é muita hipocrisia o PT argumentar dessa forma. O PT, sim, logo o PT, que diz que não vai participar de um movimento onde tenha o MBL, onde tenha Vem Pra Rua ou Partido Novo, mas nos bastidores do poder, o Lula e toda a cúpula petista aí, tentando ganhar a próxima eleição, está fazendo uma série de alianças com partidos políticos como o PMDB, hoje MDB, que ajudaram a dar o golpe na Dilma. Lula está corriqueiramente aí em jantares e encontros com lideranças do MDB. Estou falando de gente como Sarney. Deve estar fazendo até encontros secretos com o Temer, o golpista. Se encontra com o Renan Calheiros. O Lula está se encontrando com gente que ajudou o Bolsonaro indiretamente, porque participaram do golpe de 2016 e acabaram elegendo o Bolsonaro depois. Então que hipocrisia é essa do PT, de se dizer não hipócrita ao não participar de um movimento onde tem a MBL, que ajudou o Bolsonaro na eleição, mas está ajudando, ou está pedindo ajuda para gente que ajudou a derrubar a Dilma. Não faz sentido, né? Galera, eu queria explicar para vocês que eu tenho para mim aqui que a estratégia política do PT, ela é bem óbvia, tá? Ela é bem definida, ela é bem clara para mim. Nas próximas eleições, o PT quer enfrentar o Bolsonaro. Ponto. O PT não quer que o Bolsonaro sofra um impeachment, por exemplo. Que o Bolsonaro caia antes das eleições. Porque é muito fácil concorrer contra o Bolsonaro hoje. Porque qualquer um não quer mais o Bolsonaro. Qualquer pessoa, pelo menos coerente, decente. O Bolsonaro, ele é o cara ruim. Ninguém quer o Bolsonaro no comando mais. Pelo menos a grande maioria da população. Então qualquer um consegue fazer um governo melhor que o Bolsonaro. O PT, por exemplo, não tem proposta de governo. Você viu alguma proposta do PT? Você vê o Lula ou alguma liderança petista realmente discutindo os problemas do Brasil e apresentando um projeto para solucionar o estrago que o Bolsonaro fez? Você não vê nada disso. Porque o PT não tem proposta, é só populismo e oba-oba. Enquanto o Bolsonaro faz arminha assim, a galera do PT faz arminha assim. É a mesma coisa. É só aquele populismo barato. Vamos ganhar, vamos tirar o Bolsonaro de lá nas eleições, oba-oba, mimimi. É só isso, cara. Imagina se o Bolsonaro não estiver concorrendo contra o Lula. O Lula tiver que enfrentar qualquer outro candidato, uma aliança de candidatos, num projeto contra o Lula e o seu projeto que não existe. E aí?
Entendeu? Então, o PT claramente quer o Bolsonaro nas próximas eleições. Então, ele não vai participar de nenhum tipo de protesto pedindo fora Bolsonaro. Eles não têm essa intenção, eles não têm esse objetivo. Eles não querem o impeachment do Bolsonaro. Com toda a força política que o PT tem com seus parlamentares, ou a liderança popular que o Lula exerce sobre uma grande parcela da população, se ele estivesse convocando essa galera a ir às ruas, pedir o impeachment do Bolsonaro, você acha que o processo não estaria mais adiantado? Se o Lula estivesse convocando, mobilizando, né, o gado dele ali, né, a pedir o impeachment, você acha que o processo não estava, né, em andamento? Com a força política do PT e os seus partidos de esquerda em órbita, né, mais a mobilização popular. É o que precisa para o impeachment. Mas o PT não quer, o Lula não faz isso. Mas isso aí foi o protesto do dia 12 de setembro. Tinha essa justificativa de que o PT não participaria de um movimento onde estaria o MBL. Eu até pensei em gravar um conteúdo explicando isso para vocês. O PT quer o Bolsonaro no segundo turno. Quer o Bolsonaro nas próximas eleições. O PT não quer o impeachment do Bolsonaro. Porque o PT tem medo de concorrer contra outra pessoa que não seja o Bolsonaro. Aí a galera vai discutir projeto. Tem muita rejeição o PT ainda, mas tem mais rejeição o Bolsonaro. Então o PT quer aproveitar a rejeição do Bolsonaro, né, para se favorecer. Assim como foi invertidamente na última eleição. O Bolsonaro ganhou com toda aquela rejeição criada contra o PT. Muita gente não queria o PT, nem sabe por quê, mas não queria. Então, quem é a opção? Ah, é o doido. Ah, voto no doido. A opção agora é invertida. A situação é invertida. Né? Ah, quem é contra o Bolsonaro? Ah, é o Lula e tal. Né? Os caras do PMDB de novo. Ah, mas o outro é o Bolsonaro, né? Voto no Lula. Lula tem chance de ganhar? Então eu voto nele. Mas se não tiver o Bolsonaro, você já parou para pensar? Então, que fique claro, os motivos do PT não participar desse protesto no dia 12 de setembro. Porque o PT não quer fora Bolsonaro. Aquele era o momento. O Bolsonaro estava muito acuado, muito fragilizado. O PT não quer o impeachment. Ele não faz força política nem mobilização de massa para isso. Eles não querem. Eles querem concorrer contra o Bolsonaro. Então eles polarizam. Ou é o Lula ou é o Bolsonaro. Pela situação do país hoje, a chance do Lula nesse cenário é maior. Porque ninguém quer o Bolsonaro. Entendeu? Essa é a estratégia do PT. Mas eu preferi esperar um pouco, né, para não fazer esse conteúdo no protesto do 12 de setembro. Porque com certeza muita gente ia usar essa argumentação do PT, né, de eu não participo de movimento onde tem o MBL. Eu também não. Mas eu sei que o PT está sendo hipócrita, porque ele não participa do movimento onde tem o MBL, mas participa de movimento onde tem gente do PMDB. Cara, tudo bandido. Todo mundo ajudou no golpe. Entendeu? Então a hipocrisia do PT é só para enganar o seu gado. Sim, o militante mais radical do PT, ele se comporta muito parecidamente com o gado do Bolsonaro. Mas é um gado de outra cor, é só isso. Enquanto o gado do Bolsonaro é verde e amarelo, o PT tem um gado vermelho. Ponto. Comportamento é esse, o fanatismo, né, aquela lealdade insana, né, até né, aquela mobilização, né, incondicional quando o líder deles fala e tal. Né, mesmo que eles não estejam falando nada, né, eles idolatram e, sabe, santificam o cara. Né? Eu não gosto desse comportamento, é muito fascista esse tipo de comportamento. Idolatria de líderes velhos, sabe? Eu prezo muito, né, por revolução, né, esquerda legítima, com revolução, com mudança, com renovação. E ficar aí preso a líderes velhos aí, né, centralizando o poder, né, e toda a atenção deles, sabe, não me atrai. Na verdade me assusta até. Mas eu preferi não fazer esse conteúdo, porque eu queria aguardar. Porque o PT não é burro politicamente, tá? Eles têm boas estratégias. Eles observam o jogo há muito tempo. Tanto é que eles estão aí, né, sempre competindo. Então, eles observam a repercussão. Eles sabotaram o protesto do 12 de setembro e ficaram observando a repercussão, para ver se aquela desculpinha deles, né, de que o MBL estava lá, então eu não vou, eles queriam saber se aquela desculpinha colava. Cola com o gado deles. A resistência, a oposição, a esquerda consciente e legítima, né, sabe o que o PT fez. Sabe que o PT sabotou o movimento. Mas, vamos esperar. O PT também pensou isso. Vamos esperar. Se pegou mal, se aquela desculpinha não colou, foi uma repercussão negativa, se foi ruim para a imagem do PT, né, e a galera ficou desconfiada do que eles estavam fazendo, né, não querendo o impeachment do Bolsonaro,
Vamos esperar. Nos próximos protestos a gente tem uma reação diferente. Porque na verdade, galera, o PT ele tem um comportamento oportunista como qualquer outro canalha tem por aí. Qualquer outro movimento liderado por esses canalhas. O PT vai observar a reação da massa. Se a massa começar a pressionar muito, né, em torno do impeachment, o PT vai aderir, para não ficar de fora, para não ficar evidente sua estratégia de sabotar o impeachment. Então, de repente, eles vão meter o biruta e falar assim, não, a gente é a favor do impeachment sim. A gente não fez muita força, é verdade, mas agora a gente já que o povo quer, porque senão o povo vai perceber o que eu estou fazendo. O PT faz exatamente isso. Então, você tem sempre que aguardar, né, as estratégias e o comportamento do PT, porque eles mudam, né, o seu discurso, mudam a sua estratégia, né, vão se adaptando conforme, né, a massa. Porque o importante para eles é a opinião da massa, é a percepção da massa sobre o que o PT representa. Eles passam uma imagem de que o PT sempre é a liderança da massa, que o PT sempre é a opção, é a solução. Então o PT não pode ir de encontro à vontade deles. Se a massa quer o impeachment, agora o PT também quer o impeachment. Se a massa está aí tentando, né, organizar o impeachment, o PT não vai fazer força em torno disso. Não. Agora, se a coisa endurecer, ficar mais séria, mais sólida, aí o PT diz, não, eu sempre quis o impeachment. Eu sei como funciona. Você agora sabe também. E foi isso que o PT fez, galera. Pro dia 2 de outubro, né, houve tempo para se mobilizar de maneira mais organizada um grande protesto, né, de oposição ao Bolsonaro. Protesto democrático, um protesto de origem da esquerda, da resistência, da oposição, né, não importando de onde vier. E o PT adora quando ele é a liderança do movimento. Ele só participa se ele estiver no comando, se ele estiver na liderança. E o resto tudo em órbita dele, seguindo as ordens dele. Se não for assim, eu não brinco. É mais ou menos esse comportamento do PT. É que se dane, se o Bolsonaro vai ganhar, né, se o Bolsonaro vai continuar no poder, que se dane. Se eu não estiver na liderança e no comando, eu não participo. E o PT sabia que ia pegar mal não participar do protesto do dia 2 de outubro, já que não tinha essa liderança do MBL, do Partido Novo e tal, para eles argumentarem por que eles não queriam, né, se juntar. Então ia pegar mal, então vamos participar, vamos. Mas vamos sabotar do mesmo jeito. O PT sabotou de novo, né, os protestos do dia 2 de outubro. Participaram, né, algumas lideranças petistas, né, mais populares e tal, participaram. Mas eles não usaram a sua rede de influenciadores para mobilizar essa massa aí no dia 2 de outubro. Não. Eu acompanho, né, as redes sociais, essas lideranças. Eles não se empenharam, eles não se dedicaram a mobilizar a massa e ir para as ruas pedir impeachment. Não. Ó, vai ter um protesto, a gente vai. Se você quiser ir, tipo assim, não precisa, né? A gente vai lá porque a gente tem a obrigação de ir, porque senão vai pegar mal, né? Foi isso que o PT fez. O Lula não participou dos protestos do dia 2 de outubro. O Lula. O protesto do dia 2 de outubro tinha muita gente de oposição ao governo, de origem de esquerda legítima. Então é uma galera que está lá vendo as condições do Brasil hoje, queria impeachment do Bolsonaro. A galera foi para as ruas pedir fora Bolsonaro. E o Lula não participou. Você não vê o Lula discursando em lugar algum pedindo impeachment do Bolsonaro, com toda a força política que ele tem. Seja mobilização de parlamentares como mobilização de massa. O Lula não pede impeachment do Bolsonaro. Pode até fingir, mas não pede claramente. Ele não se empenha, ele não se dedica a isso. E o Lula não participou do protesto do dia 2 de outubro. O que significa isso? Que o PT novamente, né, sabotou o movimento fora Bolsonaro. Sabotou o movimento impeachment do Bolsonaro. Conscientemente. Propositalmente, porque eles não querem que isso aconteça. Então eles não fazem força nenhuma pelo impeachment. E pior do que isso, não foi só o Lula não participar, né, que comprova essa conivência do PT com o Bolsonaro. Esse empenho do PT em proteger o Bolsonaro como presidente até o final do mandato. Pior do que isso. Muitos daqueles mercenários de esquerda, aquele gado que tem um comportamento fascista, mas é de vermelho, ao invés de verde e amarelo, estavam lá para atacar qualquer um que fosse liderança, né, e pudesse ser um adversário do Lula na esquerda, na oposição contra o Bolsonaro. E isso aconteceu, né, aqui em São Paulo, quando a participação do Ciro Gomes, né, ali falando fora Bolsonaro, apontando, né, sérias críticas, duras críticas contra o Bolsonaro,
né, acabou também voltando algumas críticas contra o PT, que merece crítica, sim. O PT que a Gleisi Hoffmann representa virou uma organização criminosa. É muito duro. Pega a executiva nacional do PT e veja a folha corrida, está no Google. Todos os tesoureiros do PT foram presos, todos. O Palocci não é um efeito colateral, sabe? Não foi uma aliança que o Lula fez. O Palocci é fundador do PT. O Palocci fez uma delação premiada, Thiago, de fazer corar um frade de pedra. O Palocci devolveu 100 milhões de reais confessando que roubou esse dinheiro. Ele disse que levava 30 mil reais de um saco de dinheiro físico para o Lula. Essa delação premiada está aí, ela vem toda na campanha. Eu não falo isso com nenhum prazer, nenhum prazer. Me dói profundamente falar isso, porque o PT foi um partido muito importante para organizar o povo brasileiro. O problema é que eles se corromperam feio, se corromperam. Veja, ontem estava o petista todo, a própria Gleisi foi para a tribuna da Câmara Federal denunciar os 5 anos do golpe contra a Dilma Rousseff. Eu trabalhei contra o golpe da Dilma Rousseff e o Ceará deu 2/3 dos votos contra o golpe. Se houve um golpe, como eles falam, de fato eu também acredito que houve, quem praticou o golpe foi o Senado Federal que decretou o impeachment, confere? Se for o Senado Federal, como é que se comportou o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, e o presidente apalavrado, Eunício Oliveira? Os dois lideraram o impeachment da Dilma. Com quem que o Lula estava agarrado agora aqui no Ceará? Com o Eunício Oliveira. Percebe? O PT, o lulopetismo, essa Gleisi que é uma puxa-saco desqualificada, eles perderam a compostura e acham que nós todos somos idiotas. Eles acham que todos nós, o povo brasileiro, somos imbecis e que o São Lula pode fazer o que quiser e bem acontecer, que nós temos que engolir. Para mim, chega. Quem você acha que colocou o PMDB como vice da Dilma? E abriu as pernas do governo, né, para o Centrão? Quem você acha que está lá pedindo apoio agora dos mesmos golpistas para se eleger? Quem você acha que está aí sabotando o movimento de impeachment contra o Bolsonaro? É o PT. Então merece crítica, sim. Nas últimas eleições, o PT sabotou as últimas eleições também. Foi sabotado, é verdade, e sabotaram. Tentaram concorrer com um candidato que estava na cadeia. Injustamente, né, como vítima de uma conspiração, sim, mas a situação no momento, né, não era favorável ao PT. Ele tinha uma grande rejeição e o seu candidato estava preso. E aí tentaram, de última hora, né, colocar o Haddad, né, com toda a rejeição que o PT tinha, que acabou favorecendo o Bolsonaro. Então o PT sabotou as últimas eleições também. E agora o PT, além de sabotar o fora Bolsonaro, o impeachment do Bolsonaro, né, também ataca qualquer um que se surja, né, como liderança de oposição ao Lula dentro da esquerda. Que dispute, né, com o Lula a oposição ao Bolsonaro. É isso. É um comportamento fascista também. Não aceitar críticas e ser repressivo. O PT tem alguns mercenários, como eu disse, militantes, né, gado de vermelho. Então são radicais. Mas não são tão radicais assim. Eles atacaram o Ciro Gomes e a comitiva do PDT, que estava ali e acabou, né, falando algumas verdades sobre o Lula e o PT. Então eles atacaram, foram agressivos, tacaram pedras, garrafas, tentaram agredir fisicamente, né? Toda aquela questão da intimidação física, da repressão, né, sobre um adversário, por exemplo. Comportamento fascista. E é engraçado, né, que você não vê esse mesmo comportamento desse gado vermelho quando o Lula está no palanque junto com o Renan Calheiros. Aí você não vê a galera atacando o Renan Calheiros. Você não vê esse gado vermelho atacando, né, quando o Lula está falando bem de um pastor homofóbico. Aí tem que, né, aderir, tem que criar apoio político, né, mobilização, né, para em nome contra o Bolsonaro e tal. Aí tem toda uma aceitação, uma tolerância desses radicais. Agora, quando alguém vai lá e fala que o Lula ajudou o PMDB a roubar o Brasil, né, pelo menos deixou os caras roubarem à vontade, como, por exemplo, controlar a Petrobras, né, quando você fala isso, mas aí você tá sendo, eu vou bater em você e tal. Entendeu? E é legal, né, porque ficou bem identificado que dentre esses radicais tinha gente com a camisa da CUT, tinha gente com a camisa do PCO, né, que ele é radical, mas eu não sei contra o que eles são radicais. São radicais contra o quê? Contra o governo? Contra o Bolsonaro? Ou contra inimigos do Lula? Ou adversários, né? Nem inimigos, né? Adversários do Lula. Eu acho que é isso. E tinha gente também de um tal
né? JPT, né? Arroba JPT. Eu fui ver o que é isso. Juventude petista. Caralho, mano. Eu na hora que vi isso daí, falei, juventude petista? Onde eu já vi juventude? Ah, juventude hitlerista, né? Eram aqueles membros, né, destacados ali numa SS, uma guarda pessoal, né, do Hitler, na época da Segunda Guerra, né, membros escolhidos a dedo, leais, né, de maneira incondicional ao Führer, né, e de repente eles faziam a guarda pessoal. Então eles atacavam qualquer adversário, qualquer inimigo do Hitler ferozmente. E aí você tem uma juventude petista, né, que é muito semelhante à juventude hitlerista. Para mim é a mesma coisa. Essa mobilização incondicional política de lealdade a um líder velho. Então, cara, eu não sei. Para mim é muito claro, o PT não quer o fora Bolsonaro, o PT não quer impeachment, o PT sabota qualquer movimento de impeachment fora Bolsonaro. Além, é claro, de querer colocar em órbita dele, sob o controle dele, sob a tutela dele, toda a esquerda. Toda a oposição contra o Bolsonaro tem que passar pela liderança do PT, senão não vale. Então, pra mim, cara, é um comportamento, né, muito semelhante ao que o Bolsonaro tem com o seu gado lá. O Lula com o seu gado e o Bolsonaro com o seu gado. Aquela lealdade fanática, incondicional, aquele comportamento fascista de centralização de poder, de sufocar novas lideranças, de intimidar, de ser repressivo, agressivo, né, quando alguém está criticando, se colocando como oposição contra você. O gado do Lula, né, é o mesmo gado do Bolsonaro, só que de outra cor, cara. E é isso. O Lula quer o Bolsonaro no mandato até o final. O Lula quer o Bolsonaro no segundo turno nas próximas eleições. O Lula defende o Bolsonaro. É isso. Valeu.